Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, onde juntos vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, 39º dia da leitura da Bíblia, onde, nesta ocasião, estou lendo a versão Nova Almeida Atualizada, a NAA, e você, provavelmente, aí na versão que lhe mais é favorável, que você mais gosta, e juntos aí lendo a palavra de Deus. Tem alguns aqui que já estão na terceira, quarta, quinta, sexta edição aí da leitura da Bíblia, outros lendo a Bíblia pela primeira vez. Mas deixa aí seu comentário, seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se também e com certeza você estará nos abençoando. A partir hoje de Jó 19, o Jó capítulo 19, já vencemos Pentateuco, livros históricos, agora adentramos nos livros poéticos e vamos então dar sequência. Mas antes eu quero orar com você. Querido Senhor Jesus, graças eu te dou pela tua santíssima palavra, graças eu te dou pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus maravilhoso, eu não quero apenas ser um leitor, mas quero ouvir a tua voz. Não quero apenas ler, mas quero praticar a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa conduzir-me, ajudar-me neste projeto, neste momento, neste intuito, Senhor, de estar mais próximo de Ti. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 19, ou Jó 19, diz assim: Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso estaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranho se afastam de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu cheiro sou repugnante aos meus olhos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, à minha carne. Escapei só com pele e com os meus dentes. Tenha pena de mim, meus amigos, tenha pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Quem dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois
Revestidos este meu corpo de pele, com minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros de saudade do meu coração. Desfalece dentro de mim. Se vocês disserem como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Jó, capítulo 20. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde que o ser humano foi posto na terra, os júbilos dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea, ainda que sua presunção chegue aos céus, a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco ele apodrecerá para sempre, e os que o conhecem perguntarão onde ele está. Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão de noite. Os olhos que viram não verão mais, e o lugar onde ele está não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres e com as suas mãos, e ele lhes devolverá os seus bens, ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude. Esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele esconda debaixo da língua, e o saboreie e não queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior, engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-la do seu ventre, sugou o veneno de cobra e a mordedura da víbora o que matará. Não se deliciará como à vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não constituiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele para encher-lhe a barriga. Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará diante dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é a parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Jó 21. Então Jó respondeu: Ouçam com atenção as minhas palavras.
Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenha paciência e eu falarei. Havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente. Olhem para mim e fiquem pasmos. Ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz, estão livres de medo e a vara de Deus não as fustiga. Os seus tesouros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixe as suas crianças correr como um rebanho e os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegrem-se ao som de flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que dirigem a Deus, dizendo: Deixe-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos e o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, o faz sofrer? Quantas vezes são como palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa. Será que alguém pode ensinar algo a Deus? E ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, e com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, o contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem, juntamente dizem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar, porque vocês perguntam onde está agora a casa do príncipe, onde ficou a tenda e em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e só é socorrido no dia do furor? Quem lhe provará, quem lhe jogará na cara que ele fez? Quem fará pagar pelo que fez? Finalmente, é levado à sepultura, e sobre seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale, que é cobre e leve, todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como estão vocês querendo me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Jó 22. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso se interessa em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade
incurável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilégios moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, de repentino favor toma conta de você. Está submerso por trevas, que impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Não está Deus nas alturas dos céus? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar? Através da densa escuridão, grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer servir a rota antiga ou os ímpios que os ímpios percorrem? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixe-nos em paz. E perguntaram: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim, conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram, ó inocentes, alegram, o inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim sobreviverá o bem, lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele no seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastares da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras de ribeiros, então Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará a oração e Deus ouvirá. Você pagará os seus votos. E se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará nos seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá. Se forem humilhados, você dirá para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será liberto, porque você tem as mãos limpas. Jó 23. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegarei ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresenta a sua causa justa, a sua causa diante dele, e eu livraria para sempre o meu juiz. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não percebo. Se ele age à minha esquerda, não vejo. Se ele esconde à minha direita, não enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu seria como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas.
Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi o meu íntimo, as palavras de sua boca. Mas se Deus resolver alguma coisa, quem pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Há os que removem os marcos da divisa, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão, e como penhor ficam com o boi da viúva, desviam o caminho ao necessitado e o pobre da terra, todos têm de se esconder. Como jumento selvagem no deserto, os pobres saem para seu acampamento e procuram alimento em campos abertos, encontram comida para eles, para e para seus filhos. Cortam o seu pasto no campo, apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios, passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio, são encharcados pelas uvas das montanhas e por falta do abrigo, abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se torna penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos chegam os feixes entre os muros deste perversos. Espreitam o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro, mas não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem na sua verdade. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero guarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto das trevas. Ladrões invadem a casa, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra da morte, mas o terreno da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente da superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, e a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá dele, os vermes comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como a árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem bem às viúvas, mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes, eles se veem em pé.
quando desesperavam na vida. Ele lhes dá descanso, nisso se apoiam, mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles, são exultados por haver tempo, depois passam colhidos como todos os demais, são cortados como espigas no trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará a minha palavra? Então Bildade o suíta, Jó, capítulo 25. Então Bildade o suíta tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que não nascer da mulher? Eis que até a lua que não tem brilho, eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que ela lavar, é o filho do homem que é verme. Jó 26. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço e que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude do verdadeiro conhecimento, como a iniquidade que você profere nas palavras de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas e os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudado diante de Deus e não há cobertura para abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens são o resgate debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre eles estende as suas nuvens. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. E a coluna do céu tremem e se espantam diante da sua herança, como se a força dominou o mar e como seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se declarou e a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó 27. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, a quem amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua proferirão engano. Até longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer nunca abrirei mão da minha integridade, a minha justiça. A minha justiça me apegarei e a não largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja
como o perverso, e que se levantar contra mim como injusto, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada do céu? Quando Deus lhe arrancará a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor? Quando lhe sobrevier a angústia, será que o ímpio encontrará prazer ao Todo-Poderoso e invocará o nome do Todo, invocará a Deus todo momento? Vou ensinar vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, pior, porque então ficam repetindo palavras que já não fazem sentido. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. E se os filhos deles multiplicarem, será que estejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem à peste da sepultura, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a traça, como a cabana que vigia. Perdão, versículo 18 do capítulo 27. A casa que ele edifica é como a traça, como a cabana que ele vigia, constrói. Rico, ele não. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele com inundação, de noite a tempestade o arrebata, o vento leste o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, e ele que procura fugir às pressas das suas mãos, diante da sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Jó, capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, o ouro que se refina tem o seu lugar, o ferro é tirado da terra, a pedra se funde o cobre, os homens põem termos à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras, oculta nas trevas e na densa escuridão, abrem entrada para Minas, longe da manifestação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e assim longe de todos dependurados em cordas, balançam em um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é resolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontram safira, e a pó que contém o ouro. Essa vereda, a ave de rapina, ignora os olhos do falcão. Nunca viram feras, majestades nunca pisam essa vereda, nem o leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e resolve os montes desde as suas riquezas. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo isto. Tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz luz
o que estava escondido. Mas onde se acha sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar está o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, e ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e caminhos para relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Jó 29. Jó continuou em sua fala, dizendo: ah, quem me dera, como fui nos meses passados, nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quanto o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu levava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e ficavam em pé, os príncipes reprimiam sua palavra e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, e o olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar a alegria. Eu me cobria de retidão e ele me servia de roupa. A minha justiça era como um manto de um turbante. Eu era aos olhos do cego e os pés do aleijado, era pai do necessitado, até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos ímpios e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia: vou morrer no meu ninho. Eu multiplicarei os meus dias como a areia, as minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite.
sobre os meus ramos, a minha honra se renovará em mim, o meu arco se renovará na minha mão, e os que ouviram esperança em meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não dizia nada, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se esperava a chuva, abria a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditava a luz do meu rosto, eles não desprezavam. Eu escolhi o caminho para eles, assentava como chefe e vivia como rei entre as suas tropas, e eu como quem consola os que pranteiam. Glória a Jesus por esta leitura, este momento que Deus nos preparou. Oremos, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta riquíssima oportunidade concedida a nós. Pai, uma vez mais eu clamo a Ti, por misericórdia por mim e por todos os Teus filhos que participam desta leitura, que estão aqui pela primeira vez, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, de saúde, de vigor a todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.